Fala galera, semana passada a gente aprendeu a diferença entre clima e tempo, sendo que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, aquilo que está acontecendo no exato momento, e o clima a gente só consegue determinar com uma média de 30 anos de observação. Espero que vocês tenham aprendido sobre isso e hoje nós vamos falar sobre os fatores do clima. O que influencia para que a gente consiga determinar se um clima é X ou Y? Sabendo então aquilo que é clima e aquilo que é tempo atmosférico, nós vamos falar hoje sobre fatores climáticos e elementos climáticos, ou se você preferir, fatores e elementos do clima. Para que um clima seja determinado com aquela observação de 30 anos, no qual nós falamos na aula passada, ele precisa ser determinado através de 3 variáveis, que é a temperatura, a pressão atmosférica e a precipitação ou chuva, como você preferir chamar também. E é sobre essas 3 variáveis que nós vamos falar durante essa temperatura. Os raios solares atingem a superfície terrestre com intensidade diferente. Por que isso acontece? Lembram que em aulas anteriores nós falamos sobre o movimento de rotação e translação da Terra? Logo, como a Terra não se encontra parada, é diferente a forma de absorver os raios solares pela superfície terrestre. Dependendo de onde nós estivermos ou de onde nós estivermos medindo a temperatura, vai dar variação conforme as localidades. Mas por que e como isso acontece? Os raios solares atingem o planeta Terra. Porém, o planeta Terra não tem uma superfície homogênea. Existem superfícies líquidas e superfícies sólidas. Logo, também esses raios solares são absorvidos de maneira diferente e também transferem calor de maneira diferente, fazendo que ou a temperatura aumente ou a temperatura abaixe, dependendo da região e de como ele é absorvido. A ocorrência ou a não ocorrência de chuvas influencia também diretamente no clima, por isso é um elemento climático. A ocorrência de grandes tempestades ou de praticamente ausência de chuva pode influenciar em um clima ser seco, em um clima ser úmido, ou um clima ser muito seco. Também na variação da amplitude térmica e por isso ela é determinante quando nós vamos observar ou determinar um clima. Precipitação ou chuva. Provavelmente você tem ouvido falar sobre o ciclo da água, principalmente nas aulas de ciências. Então você sabe que o ar da atmosfera contém vapor e por causa da evaporação de parte das águas dos rios, dos oceanos, dos solos e da transpiração dos seres vivos, quando esse vapor ele atinge certa altitude, ele se condensa e forma nuvens, que podem ser precipitadas em forma de chuva. E se esse vapor ele atingir camadas muito elevadas de frias, podem ocorrer também a precipitação de pedras de gelo, granizo e neve. E por último, nós temos a pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? É como se fosse uma força exercida pela massa de gases que estão sobre a superfície da Terra e que ela atinge o solo. E isso faz com que exerça uma pressão sobre nós que estamos aqui. E essa pressão, essa força, ela não é constante. Ela muda principalmente em função da altitude do local. Ou seja, aonde a altitude for mais alta, existe menos pressão. O que acontece também com essa pressão? Em alguns lugares, essa pressão é mais forte ou mais fraca e também influencia diretamente na ocorrência dos ventos. Como isso, professora? É porque onde existe menos pressão, os ventos conseguem circular mais fácil. Você já notou que você vai para lugares mais altos, como exemplo, Campos do Jordão? Lá o vento parece ser mais forte e ser mais frio. Isso acontece devido à altitude de Campos do Jordão, porque lá existe menos pressão atmosférica, logo, consegue formar maiores massas de ar, e isso altera completamente a temperatura do local que nós estamos falando e também a precipitação do local. Ou seja, temperatura, pressão atmosférica e precipitação estão intimamente ligados e influenciam diretamente no clima.
Nós temos os elementos climáticos, no qual nós acabamos de falar, que é a precipitação, a temperatura e a pressão atmosférica. Mas a combinação deles influencia no clima, mas existem uns fatores climáticos que também conseguem modificar a temperatura, a pressão atmosférica e a precipitação. Que fatores são esses? Nós temos a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Esses três fatores influenciam diretamente no clima e também nos elementos climáticos. E nós vamos ver como que esses fatores climáticos influenciam nos elementos climáticos e, consequentemente, nos climas. Eu aconselho você a fazer como se fosse um esquema no seu caderno, para que você entenda o que é clima, o que é elemento climático e o que é fator climático. Quando nós falamos de temperatura e a relação dela com a latitude, nós podemos ver que, em áreas próximas da linha do Equador, aonde a linha do Equador passa, a quantidade de radiação solar recebida é maior, devido, lembram-se, ao eixo de rotação da Terra. E por isso as temperaturas são mais altas nestes locais próximos à linha do Equador, devido à quantidade de radiação solar e como essa radiação solar é absorvida e transferida para a atmosfera. E quando nós falamos de temperatura em relação à altitude, sempre que nós falamos de altitudes maiores, a temperatura tende a ser menor, ok? E em áreas onde tem proximidade com o mar, a variação de temperatura é menor, porque assim existe uma regulação da temperatura devido à absorção dos raios solares, que é por outra superfície, pela superfície líquida. Quando nós falamos de chuva, tratamos de chuva ou precipitação, a gente pode perceber que áreas próximas à linha do Equador têm precipitação maior, chove mais, do que nos outros lugares, nos polos ou nas regiões temperadas. E também, áreas próximas ao mar têm precipitação maior do que no interior do continente. Quando nós falamos de pressão atmosférica, dois fatores climáticos que influenciam diretamente na pressão atmosférica é a latitude e a altitude. Novamente, quando no lugar ele é mais alto, quando existe uma maior altitude, a pressão atmosférica é menor. Em locais onde existe uma menor altitude, lugares mais baixos, a pressão atmosférica ela é maior. E na proximidade dos polos, quanto o polo sul e quanto o polo norte, a pressão atmosférica é maior e a temperatura é mais baixa. E são nessas regiões que as massas de ar fria, elas são originadas. E nos lugares, próximos ao Equador e nas regiões tropicais, a pressão atmosférica ela é menor. E logo, são nesses lugares que originam-se as massas de ar quente. Essas massas de ar é como elas fossem trocando uma com a outra. Existe um movimento das massas de ar quente e as massas de ar frio. E por isso nós temos também essa diferença de temperatura nos lugares. Por fim, lembrem-se de elementos climáticos e fatores climáticos são coisas diferentes. Elementos climáticos nós temos temperatura, chuva e pressão atmosférica. Fatores climáticos nós temos latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. E também lembrem-se que clima e tempo são coisas diferentes. Se uma pessoa lhe perguntar na rua como está o clima hoje, você consegue falar? Não, você não consegue falar, porque o clima ele é determinado com observações de no mínimo 30 anos. Já o tempo atmosférico, ou tempo simplesmente, ele é medido ou determinado com observação momentânea, com observação daquele dia, diariamente. Não se esqueça disso. Por último, lembre-se que os fatores climáticos são características que podem modificar o clima. Mas o que define um clima, aquilo que nós observamos durante os 30 anos para definir um clima, são os elementos climáticos, que são temperatura, precipitação ou chuva e a pressão atmosférica, ok?